Todo cristão é uma testemunha do Senhor. Lembram quando Jesus foi à terra dos Gadarenos e ali libertou um homem que estava possesso de uma legião de demônios? E então ele implorou: deixe-me ir contigo. Jesus estava na terra de gentios, algo que Jesus não costumava fazer. E então ele disse: não, volta para a tua família e conta para todo mundo o que Deus fez por você. Não era o tempo dos gentios ainda. Então Jesus volta e continua o seu ministério. Em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo nos diz que somos uma nação de sacerdotes e diz que nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De forma que todo cristão é uma testemunha de Cristo Jesus. E nesse propósito de testemunhar a glória de Deus, nós podemos dizer que, em certa forma, todo cristão, ele exerce um papel de discipulador, até mesmo pastoral. Você que é pai, você é pastor da sua família. E a mãe auxilia no exercício deste ministério pastoral familiar. Podemos dizer até que isso vai além, porque muitas vezes temos pessoas que estão debaixo de nossa responsabilidade nas empresas e em outros grupos de relações sociais. De forma que nós temos um dever de exercer um ministério que visa glorificar a Deus perante o mundo. E nesse momento surgem desafios da resistência, desafios de saber quando e como se deve falar. Então, nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. E nós vamos para o livro de Ezequiel. Terminamos Lamentações, fizemos algumas transições antes de Ezequiel e entramos então no livro do profeta Ezequiel. Um livro que não é em todo apocalíptico, mas tem diversas visões apocalípticas. E já lemos o capítulo 1 e 2 hoje, leremos agora o capítulo 3, porque nós queremos, então, fazer a exposição da ideia completa. Vamos, então, ao capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, dando sequência, inclusive, ao texto que o presbítero Marlon leu, porque ele é uma sequência. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer um rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles. E dize-lhes: assim diz o Senhor. Levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor.
Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. Glorificado seja o Senhor por tudo. Fala conosco pelo poder do teu Espírito Santo e pelo poder da tua santa palavra, para que sejamos, Senhor Deus, transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, o teu Filho, e então nos alegremos em ti, não só em nossos dias aqui, mas por toda a eternidade. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos vendo agora, começamos, um profeta do cativeiro. O profeta Jeremias é um profeta que vive antes do cativeiro e um pouco do início do cativeiro. Este é o profeta que vai viver o cativeiro. Ezequiel, ele é deportado para o cativeiro na segunda deportação em 597. Ou seja, houve uma primeira, Nabucodonosor chegou em Jerusalém, em Judá, e levou algumas pessoas, porque o rei de Israel não estava sendo agradável a Nabucodonosor. Então levou em cativeiro algumas pessoas, dentre elas inclusive o profeta Daniel, que nós vamos ver ainda. E então segue o tempo, isso acontece mais ou menos em 605, e alguns anos depois, outra vez, Nabucodonosor não se agrada do rei de Israel, porque tendia a ser rebelde nessa relação com a Babilônia, que estava dominando sobre o povo judeu, mesmo que não houvesse ainda destruído a nação, e leva de novo um grupo, e esse grupo agora, Ezequiel está nele. E Ezequiel foi levado com aproximadamente 25 anos de idade, vai viver a partir dali o cativeiro. A destruição mesmo, a destruição de Jerusalém só vai acontecer em 586. Portanto, observe uma coisa interessante. Primeiro, Jeremias vinha falando: minha gente, vocês estão desagradando a Deus, vocês estão desagradando a Deus. E Deus falando para o povo, advertindo, um dia após o outro, um ano após o outro, uma década após a outra. Só que o povo tem um coração tão duro que resiste à palavra de Deus anunciada pelo profeta todos os anos. E então vem o cativeiro. O cativeiro é um sinal de que a coisa está iminente. Jesus chegou a dizer: quando vocês virem os sinais, percebam, está próximo. E ele se referia à queda de Jerusalém.
Quando Roma começou a se aproximar de Jerusalém, começou a querer intervir mais, e aí depois Sitia, e assim, ele disse, olha, está próxima a queda de Jerusalém. E aqui aconteceu de forma semelhante. O cativeiro, o primeiro cativeiro, era um alerta. Opa, Jeremias estava certo. Jerusalém vai cair por causa da maldade do povo. Primeiro cativeiro acontece. O povo não acredita, não dá bola, e Jeremias continua pregando. E aí vem o segundo, Ezequiel é levado com 25 anos para lá, para as províncias da Babilônia. E então o povo também não acredita. Só que agora, Deus chama mais um homem, ou seja, nós temos Jeremias pregando na região de Judá, Jeremias está pregando no coração do povo judeu, e agora Deus levantou um outro profeta que está pregando entre os exilados. A pregação é a mesma, no sentido de que ambos estão advertindo que Israel vai cair, especificamente Judá. Ambos estão avisando, porque essa queda, essa destruição mesmo, só vai acontecer em 586. Eles tinham alguns anos para crer no Senhor, se arrepender dos seus pecados, mas não fazem isso. Deixa eu aproveitar e já aplicar isso. Observe como Deus é gracioso. Nós temos dito isso no profeta Jeremias. O fato de Deus insistir muito com o povo e repetir muitas vezes, minha gente, para com isso, eu estou me desagradando em vocês, parem com essa maldade, parem com esses pecados, parem de ser ruins, parem com tudo isso. O fato de Deus estar o tempo todo avisando, manifesta a graça de Deus. Se você em algum momento já ouviu alguém dizer assim, o Antigo Testamento é um Deus tão duro, né? O Novo Testamento é um Deus tão bondoso e gracioso, não leu direito o Antigo Testamento. O fato de Deus estar o tempo inteiro avisando é a maior manifestação da graça dele. Um pai, pense como um pai. Um pai que está vendo seu filho fazer tudo o que é errado. Está vendo seu filho aprontar de todas. Está vendo seu filho desobedecer o tempo inteiro. E ele vai avisando, meu filho, pare, não faz isso, você vai se dar mal. Para, não faz isso, porque isso é errado, você vai se dar mal. E vai avisando. Esse pai está tentando livrar o seu filho do mal. Até que chega um momento e o mal acontece. Ah, que pai mau, não fez nada. Como não fez? Eu passei a minha vida divertindo você, que se você continuasse fazendo assim, que se você vivesse em pecado, se você continuasse sendo rebelde, você se daria mal. Agora você se deu mal porque você escolheu esse caminho. Portanto, a simples pregação da palavra de Deus, advertindo, exortando de forma objetiva, de uma forma mais simples possível, o pecador sobre os seus pecados, é por si só uma manifestação da graça de Deus. Porque está livrando o pecador do mal, da ruína, da desgraça, das consequências de seus pecados. Então Deus é muito gracioso. E Deus tem advertido a nossa sociedade. Tem ouvido Deus falar, tenho visto Deus falar. A pergunta é, você está ouvindo Deus falar tão insistentemente? Você tem ouvido Deus falar um dia após o outro, um ano após o outro, para livrar você do mal, da ruína, da desgraça, do inferno, da condenação, das implicações do pecado? Você tem ouvido Deus falar? O seu coração está tão duro quanto o coração daquele povo rebelde? Essa é uma pergunta que você deve levar para casa e ruminar em seu coração. Deus tem falado pelos muitos anos de minha vida. Deus tem falado, mas eu tenho ouvido? Essa é a pergunta que você deve fazer a si mesmo. Ezequiel só é chamado 5 anos depois. Veja que o primeiro versículo do primeiro capítulo diz: aconteceu no 30º ano do 5º dia. 30º ano de quê? 30º ano de alguma coisa, é a idade dele. Ele nos dá a referência temporal histórica, que é exatamente no 5º ano do exílio, mas nos diz também a sua idade. Quando ele foi chamado, ele tinha 30 anos. É uma idade que ela é muito sugestiva, biblicamente, porque, inclusive, é a idade de Jesus começa o ministério. Então, dá para a gente entender que Deus até fez de propósito, quando ele chama homens de Deus no Antigo Testamento, com exatamente essa idade, nos indicando a idade em que o filho dele iria. Essa é uma probabilidade, não vamos, obviamente, fechar, mas é muito sugestiva.
Davi também subiu ao trono aos 30 anos e 40 anos governou em Israel. Então, com 30 anos ele começa o ministério. Então, ele 5 anos viveu ali no cativeiro, entre o povo, até que Deus chamou no tempo para ser o profeta de Deus. E ele conhecia muito bem o povo, porque era seu povo. E uma vez que era da linhagem sacerdotal, então ele conhecia muito bem também as práticas sacerdotais do povo, o que estava certo e o que estava sendo feito de forma errada. E o chamado de Ezequiel é um chamado que ocorre já com uma visão. Essa é a questão apocalíptica. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é uma visão. O Apocalipse não é o terror. O Apocalipse não é algo que é necessariamente ruim. É uma visão. E isso é Apocalipse. Apocalipse é uma revelação por meio de uma visão. Por quê? Porque nem sempre Deus se revelava por visões. Às vezes era falando. E Samuel ouviu Deus falar: Samuel, Samuel. O sumo sacerdote Eli entendeu que quem estava falando com o pequeno Samuel era Deus. E disse: quando ouvires outra vez, responda: eis-me aqui, Senhor, fala, o teu servo está ouvindo. Então, Deus nem sempre falou por meio de visões. Até podemos dizer que muitas das vezes não eram por visões, era falando. Mas, em algum momento da história, Deus começou a falar por visões. E essas visões passaram a ser conhecidas como revelações apocalípticas, porque a palavra apocalipse significa revelação. E ele viu os céus, ele viu as regiões celestiais, ele viu a manifestação celestial, ele vê o trono de Deus, exatamente como o apóstolo João vai ver lá em Apocalipse. Ele vê se descortinando os céus para o povo. E nós vimos domingo como isso era importante, porque foi o momento mais difícil de Israel, foi o momento mais difícil do povo de Deus, um momento em que parecia que tudo tinha se acabado. E como parecia que tudo tinha se acabado, então o povo cogitou a possibilidade de que não havia mais continuidade. Agora, espalhados, eles iriam viver entre as nações e provavelmente perder sua identidade. Eles viram isso acontecer com as tribos do norte. As tribos do norte, quando a Síria tomou, as tribos do norte simplesmente se desfizeram. Elas foram miscigenadas, tanto que você não tem mais a linhagem das tribos do norte. Quando nós chegamos no Novo Testamento, apenas 2 tribos existem, além dos levitas. Apenas 2 tribos existem, Benjamim e Judá, porque eles estavam juntas territorialmente. As 2 faziam parte das tribos do sul, e só elas existiam. Só a linhagem delas. Todas as outras se perderam, miscigenaram, se misturaram. Portanto, os judeus tinham um exemplo do que poderia acontecer com eles. E num momento mais difícil, onde parece que tudo está perdido, inclusive o plano de salvação, porque dos judeus viria a salvação. Deus abre os céus e revela que Ele está num alto e sublime trono, e a sua glória se manifesta entre os homens. E Ezequiel é chamado para anunciar o juízo de Deus sobre os ímpios e a salvação de Deus para os que confiarem nele, advertindo o povo para que não continuasse vivendo daquela forma, vivendo em pecado. Então nós chegamos no nosso texto. O capítulo 2 é o chamado de Ezequiel. Vamos para ele. Capítulo 2 diz assim: esta voz me disse. Ele tem a visão, tudo está acontecendo numa visão. E então a voz que ele ouviu a primeira vez diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Nós observamos na leitura a presença de 2 elementos fundamentais. O propósito de Ezequiel é ser profeta do Senhor. Lembre-se que a igreja é a igreja querigmática, que prega a palavra. É a igreja de sacerdotes, porque ela é uma igreja que deve viver para adorar a Deus. A igreja, ela é profética, porque ela é a igreja que proclama as virtudes do Senhor. E 2 elementos estão presentes no chamado de Ezequiel e acompanham toda a pregação dele.
o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Observe que quem coloca ele em pé é o Espírito do Senhor. E Deus ordena para ele, como nós lemos no capítulo 3, que ele coma um rolo de um livro. O capítulo 2, versículo 9 diz: então vi e eis que certa mão se estendeu para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E aí no capítulo 3 diz: então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. O Espírito de Deus levanta ele e coloca ele diante do Senhor. E a palavra de Deus é dada para que ele comesse a palavra do Senhor. Algo inclusive parecido com o profeta Isaías, que no chamado dele, no capítulo 6, se deparando com a glória de Deus, à semelhança de Ezequiel, ele se prostra no chão e, aterrorizado por ter contemplado a glória do Senhor, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só que naquele momento, então, é tocado os seus lábios e ele é levantado. E a palavra de Deus lhe é dada para ele anunciar às nações. Dessa forma, o Senhor chama esses homens para proclamar a glória dele. Como cumprir esse ministério tão importante que foi dado à igreja? O ministério da palavra, testemunho, como pais. Como cumprir esse ministério com os nossos filhos, nossas famílias? Como cumprir esse ministério para com as pessoas que o Senhor confia a nós? Porque o ministério da pregação da palavra não só é dado a homens específicos como pastores, mas é dado à igreja como um todo, para que ela realize no meio deste mundo, porque ela foi chamada para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como você deve fazer isso? Então, quando Deus nos mostra a necessidade desses dois elementos e a forma como devemos fazer a partir deles. Primeiro, você precisa do Espírito Santo. Não basta conhecer a Escritura. Nós tivemos na história da cristandade um período tenebroso que foi o liberalismo, que não está mais no seu auge, mas está presente ainda aqui, ali e acolá. Mas houve um momento, que foi o momento do racionalismo, em que o liberalismo, então, esteve no seu auge e destruiu, inclusive, o cristianismo pela Europa. E esse liberalismo teológico, ele conhece a Escritura. Os teólogos conhecem a Escritura. Quem diz que não conhece a Escritura? Pega os livros deles, vão ver que eles conhecem as Escrituras. Eles escrevem bem. Inclusive, há livros volumosos de teologia, comentários aos Romanos, que são os mais conhecidos, que chegam a nós aqui no Brasil. Então, eles conhecem teologia. Só que na hora de anunciar, eles não conseguem aplicar, porque eles não possuem o Espírito do Senhor, que dá não só o entendimento para compreender, mas mais do que isso, para aplicar. Para fazer aquela palavra ser palavra para mim, para entendê-la como palavra do Senhor para a minha vida e aplicá-la corretamente. Como Jesus fez. Os fariseus conheciam o Antigo Testamento, conheciam a Escritura, mas os fariseus não conseguiam transmiti-la como Deus queria. E quando Jesus chega pregando, as pessoas ficam maravilhadas, porque ele anuncia a palavra de Deus de uma forma extraordinária, aplicando com profundidade a vida delas, como ele fez em Mateus 5-7 no Sermão do Monte. Não é apenas conhecê-la, é ter o Espírito levantando a tua vida para você não só ter coragem, sim, também coragem. Atos capítulo 4, versículos a partir do 23. A igreja se levanta em oração e então diz: Senhor, estão nos perseguindo, Senhor, mas dá-nos coragem para pregar a tua palavra enquanto realizas as tuas obras. Portanto, a coragem que o Espírito do Senhor dá para continuar anunciando a palavra com todos os empecilhos e dificuldades que vão aparecendo pelo caminho, porque não é fácil.
Deixa eu lhe mostrar uma relação bem pessoal. É fácil anunciar a palavra de Deus para os seus filhos? Pais, quantas vezes vocês precisam falar a mesma coisa para os filhos? Meu filho não é assim, meu filho é assado, meu filho não é desse jeito, meu filho é daquele outro. Quantas vezes é necessário se ensinar a um filho a palavra do Senhor? Portanto, observe que o ministério da palavra, ou seja, o ensino da palavra não é fácil. Deve ser exercido, mas não é fácil. Deuteronômio capítulo 6 diz que as palavras do Senhor, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Tem que anunciar. Mas quantas vezes nós somos desestimulados a continuar pregando para uma igreja, a continuar pregando para as pessoas de fora, a continuar pregando para a família? Quantas vezes você já se sentiu desencorajado a continuar dando testemunho para alguém, porque parece que as pessoas não querem ouvir? O Espírito do Senhor levanta Ezequiel, encoraja Ezequiel, para Ezequiel não desistir diante do desafio, porque o desafio era grande. Versículo 4 do capítulo 2: os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Ia ser difícil. Capítulo 3 ainda, ele diz: fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira, não os temas, nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Mas você não pode desistir. O ministério do ensino da igreja não pode parar. Ela não pode deixar de pregar ao mundo, ela não pode deixar de pregar em casa, ela não pode deixar de pregar para a igreja, ela não pode parar. Ninguém pode parar a gente. Não importa quem venha contra a gente, não importa o que se levante contra a igreja, contra o ministério pastoral familiar, contra o propósito de Deus para a igreja de anunciarmos a palavra dele em qualquer lugar. Nós não podemos parar, em hipótese alguma. E o que então fazer? O que a gente precisa? A igreja precisa estar sempre cheia do Espírito Santo. Você precisa estar sempre cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, lembre-se que ele é o nosso consolador, é o advogado. Para vocês entenderem, nós já falamos em outros momentos, a ideia de consolador e advogado estão no ministério do Espírito. Porque, na verdade, ele não é o consolador no sentido de alguém que apenas bate nas tuas costas e diz assim: calma, calma, fique tranquilo. Não é isso. Ele é o consolador dentro do contexto de um advogado. E qual é o papel do advogado? O papel do advogado é defender. É defender. É fazer com que a pessoa seja confortada por meio de uma defesa clara. Você não fique tranquilo, você tem essa defesa. Fique tranquilo, estão te acusando injustamente. Fique tranquilo, você tem como se defender dessa forma. Então, a ideia do consolador é alguém que tem algo para consolar. Tem uma palavra para consolar, que é a palavra de alguém que está ali para defender. Ou seja, qual é o papel do Espírito Santo? É consolar a igreja por meio de constante lembrança e aplicação da palavra de Deus. Quando o diabo vier te acusar, você vem com a palavra de Deus que o Espírito Santo lembrou ao seu coração e aplica ao seu coração, dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E assim, todas as vezes que você se sentir desanimado, desencorajado, vontade de desistir, simplesmente acha que não vale mais a pena continuar, os obstáculos são muito grandes, os problemas são demais para você suportar. Então, todas as vezes que a vida se opõe a você, e então você tem vontade de abandonar tudo, o Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, que advoga em nosso favor, ele lembra-nos ao coração, ele lembra a nossa mente, ele fala profundamente, ele aplica à nossa vida todas as promessas de Deus, e então recobramos ânimo para continuar. Ele nos levanta, ele nos ergue para estarmos
caminhando junto ao Senhor. Quando o profeta Elias se sentiu desencorajado, porque a Jezabel, uma filha do diabo, estava perseguindo todos os profetas e já tinha matado vários. E o seu esposo, o Acabe, que não era coisa nenhuma, um borra-botas, que não conseguia tomar uma atitude própria, eles estavam criando muitos problemas para Israel. Quando ele se viu diante da ameaça, ele desistiu. Ele disse: Senhor, não adianta, eu estou perdendo o meu tempo, eles não querem nada. O que aconteceu? Deus levantou Elias. Deus fortaleceu seu corpo, deu alimento e deu a ele uma ordem: segue. Deus levantou, motivou, e então ele continuou a jornada até terminar o seu ministério cabalmente, como Deus queria que terminasse. Para você cumprir o seu ministério dentro de casa, como alguém que tem que ensinar a palavra, como pai, como mãe, para você cumprir o ministério como pastor dentro de uma igreja, com todos os desafios que você encontra, da obstinação de muitas pessoas, para você cumprir o ministério diante do mundo, que precisa ser evangelizado para a glória de Deus e para a salvação dos perdidos, sabendo que o mundo odeia o Senhor. Diante de tudo isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Caso contrário, você vai desistir, você vai desanimar, você vai em algum momento querer parar, porque não parece valer a pena falar para um povo que não quer ouvir, porque nem os filhos demonstram o interesse real, muitas vezes, em ouvir aquilo que temos a dizer da parte de Deus. O Espírito do Senhor. Capítulo 2, Ezequiel, versículo 5. Eles, ou seja, os judeus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Siga em frente. O que Deus quer é que você abra a boca. É fundamental você entender, o ministério da igreja é proclamar as virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fale. Se o seu filho não quer ouvir a palavra de Deus, continue falando. Se a igreja não quer ouvir a palavra de Deus, a igreja visível, continue falando. Israel era a igreja visível, Judá era a igreja visível. Se o mundo não quer ouvir a palavra de Deus, continue falando. Se alguém para quem você está anunciando a palavra de Deus e tem um relacionamento cotidiano, não quer ouvir a palavra de Deus, continue falando, continue dando testemunho. Por quê? Porque quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir, você tem que colocar em seu coração algo muito claro: você está glorificando a Deus. A palavra não está sendo em vão, não está sendo apenas lançada uma palavra ao ar, porque no último dia, no dia do juízo final, aquela pessoa, aquelas ou muitas pessoas, seja lá quem for, para quem você pregou, terão você como testemunha, cada palavra anunciada, chamando a salvação, chamando a conversão, chamando a mudança de vida, chamando a graça divina, chamando ao amor de Deus. Cada palavra pregada para essas pessoas serão testemunhas contra elas, e elas serão condenadas justamente porque desprezaram a graça de Deus. Então continue pregando. A igreja jamais deverá fechar seus lábios, porque o seu primeiro compromisso é com o Senhor, é anunciar a palavra para a glória dele. Faça isso, faça por amor a Deus. Se não fizer por amor às pessoas, porque elas cansaram você, se não fizer por amor a alguém, porque cansou você nessa jornada em que você vem falando a palavra de Deus, fale por amor a Ele, para que Deus seja glorificado nas suas palavras. Fale por amor a Ele.
Esse é o primeiro compromisso da igreja. Portanto, ânimo. Encha-se do Espírito numa relação com Deus. Para você se encher do Espírito, você tem que andar com Deus. É no relacionamento com Deus que você se enche de Deus. Então, encontre ânimo nele. Se você não está andando com o Senhor, então haverá uma dificuldade óbvia. Se você não está andando com Deus, uma primeira dificuldade será você mesmo não tem uma razão para se motivar. Porque você mesmo está enfraquecido. Você mesmo está fragilizado espiritualmente. Porque você não anda com o Senhor. Você não olha para a criação e tem prazer em Deus, porque admira, aprecia as obras das mãos dele. Você não lê a Bíblia e não então tem encanto, não fica maravilhado com as palavras de vida que ela são para nós, que ela é para nós, as palavras que o Senhor nos deu para a nossa salvação, para a nossa vida. Você não se encanta com as obras que são reveladas para nós pela palavra do Senhor. Então, se você não está vivendo a beleza, a graça, a bênção dessa relação com Deus, a primeira dificuldade estará em você mesmo. Então, a primeira coisa que você precisará fazer é estar vivendo com Deus, porque não é fácil. Pais, é fácil ser pai? É fácil ser mãe? Não é fácil exercer nenhum tipo de ministério do ensino. Quer seja para um grupo maior, como uma igreja, quer seja para um grupo menor, como uma família, não importa. O ministério do ensino não é fácil em lugar nenhum. Então, olhe primeiro para você e encha a sua vida do Espírito, andando com Deus, tendo uma vida de real relacionamento com Ele. E dentro deste relacionamento aparece um segundo elemento que nós já falamos. Primeiramente, o Espírito do Senhor conduz Ezequiel, levanta Ezequiel, dirige Ezequiel, vai para aqui, vai para ali, levanta Ezequiel diante da visão. Mas como nós falamos, o segundo elemento aparece. Um rolo de um livro escrito, versículo 10 diz que estava escrito por dentro e por fora, ou seja, completo, uma palavra completa que nos é dada. E então ele come esta palavra. Ele come essa palavra para anunciar esta palavra. Relendo Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí o versículo 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para você ensinar a seu filho, para você ensinar a igreja, para você ensinar a alguém, a primeira palavra tem que estar no teu coração. Se você não estiver vivendo uma vida com Deus, vai ensinar a quem a viver com Deus? Se você não encher a sua vida com a palavra de Deus, você vai ensinar o que para essas pessoas? Você precisa comer o rolo do livro escrito por dentro e por fora. Você precisa comer a palavra de Deus para que você, então, cheio dela, assim como estará cheio do Espírito do Senhor, você possa, então, dar às pessoas o que elas precisam e o que glorifica a Deus, que é essa palavra pregada pelo poder do Espírito do Senhor. Pregada com fidelidade, ensinada com excelência, ensinada com testemunho, ensinada com prazer, com alegria de quem ama esta palavra. Eu lembro-me de ter ouvido algumas vezes na minha vida, algumas pregações, que quando estava ouvindo, a minha sensação era que nem o pastor que estava pregando cria naquilo que ele estava pregando. Parecia tão seguro, parecia não ter certeza do que estava falando. Então, como é que ele iria me convencer de que aquilo era a verdade, se parecia que nem ele tinha certeza de que aquilo era a verdade? Como é que você, pai, mãe, ou chefe, alguém que está responsável por um grupo de pessoas para as quais estará ensinando a palavra, como você quer convencer alguém da verdade se nem você está convencido dela? Porque Jesus pregava de uma forma tão especial, porque Jesus tinha a palavra comida,
O Senhor Jesus tinha a palavra plenamente gravada no coração. Jesus era cheio do Espírito. Os dois elementos que aparecem em Ezequiel estão plenos em Jesus, encontram sua dimensão máxima em Jesus. Ele é aquele que é o ungido de Deus, por isso é chamado de Cristo, que é a palavra ungido do Senhor, ou Messias, que é a palavra ungido do Senhor. Ele é o homem cheio do Espírito Santo, e ele é o homem cheio da palavra de Deus. Ele é a própria palavra viva. Então ele pregava e encantava quem queria ouvir. E então feria como uma espada de dois gumes os adversários que não queriam ouvir, mas de uma forma ou de outra, quer encantando os pecadores arrependidos, quer ferindo os pecadores rebeldes. Jesus anunciava com abundância, com plenitude, com excelência a palavra do Senhor. Você quer exercer o ministério pastoral do ensino em casa, na igreja, como presbíteros, como professores de escola dominical, como pessoa responsável por uma aula num encontro departamental da UPH, da SAF. Você quer pregar com excelência, você quer estar firme e caminhar adiante, apesar dos desafios que desanimam a gente no decurso dessa caminhada cristã. Você quer estar firme nisso? É preciso estar cheio do Espírito. E é preciso estar cheio da palavra. É preciso ter os dois. Antes de Ezequiel começar o ministério, Deus deu a ele o Espírito. Entrou em mim o Espírito para capacitá-lo, para conduzi-lo, para que ele pregasse pelo poder do Espírito, como Jesus nos é dito nos Evangelhos. E antes de começar o ministério, Deus deu um rolo, a palavra dele, que fora dada para que ele anunciasse com fidelidade. E ele comeu a palavra de Deus. Ele comeu. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? É preciso conhecer a palavra de Deus. Você conhece a Escritura de Gênesis a Apocalipse? Não é só ler. Ontem nós estávamos tratando sobre isso. O estudo de ontem foi sobre a palavra. E o nosso irmão Iriel, quem nos trouxe a palavra. E nós, em algum momento, discutimos sobre essa questão do ler e meditar. É importante ler a Bíblia toda, mas se você não meditar nela... Eu já vi algumas pessoas dizerem assim, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas eu não entendi. Então não apenas leia mais, agora medite. Leia, de repente, apenas um versículo, 2, 3, uma página, um capítulo, uma perícope, que é um bloquinho do texto que tem começo, meio e fim. Leia um pedacinho, mas medite, rumine, deguste, aprecie, saboreie, passe tempo, pense nas possíveis aplicações, medite nesta palavra, até que ela faça sentido completo na tua vida. Até que se descortine, então, nos teus olhos, todo o sentido dela e a aplicação dela para a tua vida. Até que você se sinta encantado com esta palavra, por ser a palavra de Deus, viva e eficaz para a tua vida. Medite. Não basta começar em Gênesis em janeiro e terminar Apocalipse em dezembro. É preciso que esta palavra esteja em seu coração. Se ela não estiver em seu coração, talvez você até conheça um pouco da letra. Você conhecerá a letra desta palavra como qualquer pessoa lá fora pode conhecê-la. Há pessoas que estudam a Bíblia por uma questão apenas literária. Lembro-me de um amigo que contou que na época, quando estávamos fazendo letras, o professor dele estava estudando o livro de Jó. Um professor não cristão. Mas porque a disciplina era sobre literatura clássica. E ele entendia que Jó era uma literatura clássica riquíssima, por ser de caráter poético. E ele usou Jó, numa aula de letras, numa universidade federal. Não basta conhecer a letra. Preciso conhecer a alma dela.
Conheça a alma das Escrituras, o que Deus quer que nós entendamos e apliquemos à nossa vida. E não leve esse ministério como uma opção. Observe a seriedade do assunto a partir do versículo 16 do capítulo 3. Deus chamou Ezequiel deveria cumprir o ministério, e Deus mostra para ele a seriedade do assunto. Essa seriedade que deveríamos tratar hoje, não se trata hoje com a mesma seriedade. As pessoas tendem a falar mal umas das outras, criticar umas das outras, mas nunca transmitir a elas a verdade. E olha o que diz Ezequiel, Deus a Ezequiel. Vindos os 7 dias, versículo 16, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Observe que o ministério da palavra é um ministério que é uma mediação, ainda que Jesus seja o nosso único mediador. Todas as vezes que nós ensinamos alguém, nós estamos, de certa forma, mediando, né? Nós estamos pegando a palavra de Deus e trazendo para as pessoas, né? Isso é um papel mediador. Então nós estamos levando algo que não é nosso, isso é importante. Eu não estou dizendo o que eu acho, eu não estou dizendo o que eu penso, eu estou dizendo aquilo que Deus disse. Se aderir àquilo, creio naquilo, mas eu não estou transmitindo alguma coisa que veio da minha cabeça, mas aquilo que Deus ordenou que eu ensinasse. E essa convicção fará com que você fale com autoridade. Quando Pedro foi a Cornélio, depois da visão que Deus deu, tanto a Cornélio quanto a Pedro, para que ele fosse a Cornélio pregar a palavra, porque Cornélio e a sua família eram uma família de romanos, são gentios. E então, quando ele chega lá, o apóstolo Pedro, sendo judeu, já fica meio reservado, porque o judeu não entrava em casa de gentil, e até então não havia entendido que o evangelho agora deveria ser pregado a todo mundo, e não só à casa de Israel. Então ele vai e diz o que aconteceu, está meio incerto ali. Todavia Cornélio chega para ele e diz assim: Pedro, estamos todos aqui para ouvir o que Deus mandou você falar. Observe a forma como Cornélio se porta diante da pregação da palavra de Deus. Estamos todos aqui para ouvir o que Deus te mandou falar. É como você deveria estar aqui, diante de Deus. Deus, eu estou aqui para ouvir tudo que o Senhor mandou o pastor falar. E é claro que isso é referente apenas a uma pregação fiel da Escritura. Não é o fato de ser um pastor que significa que ele estará falando da parte de Deus. Ezequiel 13, versículo 3 diz que falsos profetas não falavam segundo uma visão divina, segundo uma palavra divina, mas segundo o seu espírito, ou seja, a sua opinião pessoal. Por isso são falsos profetas os que falam de acordo com a sua vontade e não de acordo com a palavra do Senhor. Então, a certeza de que você está transmitindo a palavra de Deus, não é sua. Você não está inventando, você está citando a palavra do Senhor. Então você tem que falar, você tem que anunciar. Mas observe a seriedade. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir de seu mau caminho, para lhe salvar a vida, observe os detalhes. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Você encontra uma pessoa pagã. Vamos considerar aqui o perverso como alguém não cristão e o justo que ele fala como alguém cristão. Vamos fazer um paralelo. Você encontra uma pessoa pagã e você vê que ela está, obviamente, por ser pagã, perdida no seu mau caminho. E então você sabe que Deus adverte a ela, porque ela precisa sair do mau caminho. Você sabe disso. Eu falo isso para minha filha Júlia. Júlia, você tem amigos que são pagãos, que não conhecem a Cristo. Quando você vai dizer para eles que eles estão perdidos? Vai vê-los ir ao inferno e não vai advertir. Observe a seriedade. Você vai ver que Deus tem que eles estão perdidos, sabendo que Deus tem uma palavra de advertência. Deus diz: quando eu avisar a eles, ou quando eu disser para você para avisar a eles, na verdade, para salvar a vida deles. Esse é um ponto importante. A palavra de Deus é pregada não para condenar o mundo. Ele já está condenado, minha gente.
A palavra de Deus é pregada não para destruir o mundo, ele já está destruído. A palavra é pregada para salvar. Porque se fosse para destruir, nem falava nada. Deixa. Não precisa de nada para o mundo ser condenado. O mundo já está condenado. Em João 3,16 diz que o mundo já está condenado. A palavra é pregada para salvar. É uma forma de advertir, de chamar para a vida, de corrigir, de converter. Então, quando Deus disse assim, pregue para aquela pessoa, para salvar a vida dela, para livrá-la do mau caminho, para tirá-la da sua arrogância, para tirá-la da sua rebeldia, para tirá-la da sua malcriação. Quando Deus disser a você, fale, se você não falar, ela vai ser destruída, ela vai ser morta. Deus vai condená-la por ser rebelde, por ser má. Mas olha a advertência para a igreja. Mas eu vou requerer das suas mãos o sangue dela. A condenação é sobre ela, mas a cobrança é sobre você. Porque você não falou. Já percebeu a seriedade disso? Sabe quando você chega para uma pessoa e diz assim, fulano fez isso, fez aquilo. Aí falou mal dela, um hábito que a gente está tentando todos os dias tirar do meio da igreja. Mas você não fala para ela. Você pecou 2 vezes. Primeiro porque você falou mal da pessoa. Depois porque você não fez nada. Aquela pessoa vai continuar fazendo aquilo. Então chegue para ela e fale. Chegue para ela e fale. Se você tem um amigo perdido, diz a ele. Aí lembre-se, quando você pensa, mas ele não vai ouvir. Tá? Eu sei que não vai ouvir. Muitas pessoas não vão ouvir. Mas Deus disse para Ezequiel, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fale para eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pastor, tem um amigo no trabalho que não conhece o Senhor, eu queria tanto que ele se convertesse, mas eu sei que ele não vai ouvir, eu nem falei por causa disso, ele não dá bola mesmo. Fale, quer ouça, quer deixe de ouvir. Porque esse é o seu dever. E sabendo que ele está perdido, advirta. Fale, fulano, se você continuar nesse caminho, você está perdido. Você está indo para o inferno. Avise. Se ele não ouvir, ele será condenado, mas você cumpriu o seu papel. Você foi fiel a Deus no propósito de testemunhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas se você não falar, Deus vai exigir depois de você. Você sabia que aquela pessoa estava perdida. Por que não disse nada? Por que não disse nada? E aí ele dá um segundo caso, versículo 20. Também quando o justo se vê desviado da sua justiça e fizer maldade. E aí é o cristão. Aí pensando aqui no contexto interno. Você encontrou um irmão que não está bem. Olha, critica, se afasta, faz toda aquela algazarra, mas não diz nada, cara. Você não diz nada para ele. Até fala para todo mundo, mas só não fala para a pessoa. E eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, o justo, o cristão. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Você podia ter avisado, você não avisou, então você negligenciou. Então, cumpra o papel. O que eu tenho que fazer com o filho? Ensinar. Enquanto estiver diante de mim o alcance de ensinar meus filhos, eles irão aprender. Enquanto estiver ao meu alcance ensinar uma igreja, ela vai aprender, goste ou não goste, queira ou não queira, se agrade ou não se agrade. Enquanto estiver ao meu alcance falar a alguém que deve ouvir, vai ouvir. Quer seja confrontando, ou quer seja conduzindo um caminho melhor, alguém que já está tentando seguir a Cristo. Você tem que falar. Você não pode ficar calado. Porque é por meio dessa palavra, que é o poder de Deus para a salvação,
como diz Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você tem que falar, confiando que o Espírito de Deus é poderoso para aplicar ao coração de qualquer pessoa, pior que você imaginar. Pode ser quem for, mas Ele é poderoso para transformar essas vidas. E a nossa segurança, a nossa confiança não está em nós, está no Senhor. Que os homens são duros de coração, a gente já sabe. E, portanto, não vamos nos calar por causa disso, mas na confiança de que Deus é poderoso para aplicar a palavra ao seu coração, ao coração de um filho e ao coração de qualquer pessoa que o Senhor nos colocar ao alcance. Nós abrimos a boca, enchidos da palavra do Senhor, para anunciá-la. É assim que você deve exercer esse ministério. Pais, não deixem de falar. Não importa quão duro seja o coração do seu filho, não deixem de falar. Confie no Senhor, entregue nas mãos do Senhor e cumpra seu papel. Não deixe de falar. Peça sabedoria a Deus, como em Tiago nos é ensinado. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e Deus dará. Senhor, me dê sabedoria para falar as palavras certas, a tua palavra, do modo certo, no momento certo, o conteúdo certo, exatamente aquele que precisa naquele momento. Me dê graça para isso. Peça sabedoria. E então, fale. Porque é esta palavra que glorifica a Deus e é o poder de Deus para salvar os pecadores. Então, pais, não deixem de ensinar seus filhos. Nunca. Se sentem desanimados, se encham do Espírito, se encham da palavra. E nessa relação com Deus, o Espírito levantará você. A palavra consolará você, porque o Espírito aplicará essa palavra ao seu coração. E você segue em frente, sem desistir. Obstáculos sempre existirão, empecilhos sempre existirão, pessoas que estarão tentando impedir você de realizar esta obra sempre aparecerão, mas você não pode desistir. Continue. E isso vale para todos. Em tudo que você tiver em toda vez que você tiver que ensinar a palavra do Senhor. Aplique isso, professores de escola dominical, das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, dos jovens, dos adultos. Aplique isso, presbíteros, que têm o ministério de ensinar também a igreja. Aplique isso, irmãos que estão fazendo isso no Clube dos Livros, nas departamentais. Aplique isso. E você seguirá cumprindo a vontade do Senhor. Nunca foi fácil pregar a palavra. Nunca. De Gênesis a Apocalipse, nunca foi fácil. Mas uma coisa é certa, Deus sempre cumpriu a sua vontade por meio dessa pregação. Quer seja duro o coração do povo, quer não. Deus sempre foi glorificado quando a pregação fiel